sorte é nossa ter você aqui com a gente e hoje nós vamos falar sobre o artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, a Lei de Drogas, especificamente sobre o crime de porte e cultivo de drogas para consumo pessoal. Antes de falar diretamente no crime, a gente tem que fazer algumas considerações iniciais, quais sejam. Assim que a lei entrou em vigor, parcela da doutrina entendeu que o porte e o cultivo de drogas para consumo pessoal foi descriminalizado, já que ela não previa a pena privativa de liberdade. Logo após o STF entendendo essas divergências, no informativo 456, ele trouxe a informação de que o porte e o cultivo de drogas para consumo pessoal não foi descriminalizado, ele apenas teve abrandamento da pena, ok? E no decorrer do tempo começou um debate muito mais profundo sobre isso, principalmente em relação à constitucionalidade desse delito em face do princípio da lesividade. Aí o STF, no tema 506, com repercussão geral reconhecida, vão julgar isso no dia 5 de junho agora de 2019. Recomendo a todos darem uma lida, porque é um tema muito importante e independente do que se for adotar, seja a constitucionalidade, seja a inconstitucionalidade, vai abrir um precedente enorme. Então recomendo vocês a assistirem o plenário, que é um tema muito importante, inclusive alguns ministros já votaram em relação ao mérito. Beleza? Agora indo diretamente para o crime, a objetividade jurídica desse crime é a proteção da saúde pública. Ele tutela a saúde pública e secundariamente a saúde de cada indivíduo da sociedade. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, já que se trata de um crime comum. O sujeito passivo é a coletividade, é o Estado, entendeu? E a conduta desse crime vem representada por 5 verbos, que é adquirir, trazer consigo, guardar, ter em depósito e transportar. Então, por ter 5 verbos, como você pode perceber, é um crime de ação múltipla. Então, mais de uma conduta em relação a uma mesma droga. Então, por exemplo, se a pessoa comprar a droga, ele adquiriu, já se consumou o crime, e depois ele trouxe consigo outro verbo do tipo, ele, como é um crime de ação múltipla, apesar dele ter praticado 2 verbos da mesma conduta, vai ser classificado uma conduta só, que é do artigo 28, é essa aí, é um crime de ação múltipla. Ok? Então é importante também dizer que o legislador aqui, ele não preveu tipificar como pena o uso do pretérito da droga. Então, se a pessoa por acaso foi encontrada com os efeitos da substância, se por acaso alguém foi encontrado com o efeito da maconha, por exemplo, a pessoa não pode ser punida por isso, porque ela já usou, já passou o tipo. Quando ela guardava com ela, trazia com ela usou, acabou a droga, então não tem por que você prender a pessoa, não tem por que você punir a pessoa, é um fato atípico, ok? Importante salientar isso. O elemento subjetivo do tipo é que a droga tem que ser de uso exclusivo do agente. Ela não pode ser para outra pessoa, você levar a droga consigo para outra pessoa, ela tem que ser de uso exclusivo da pessoa. Então é importante você salientar aqui que o legislador ele quis diferenciar o artigo 28 do artigo 33 que fala em relação ao tráfico. Ele aqui diferenciou. E em relação a isso também, se por acaso uma pessoa for pega usando a droga, mas todos os indícios mostram que ela está traficando, ela não vai ser punida pelo porte de droga e pelo tráfico de drogas. Ela vai ser punida apenas pelo tráfico de drogas, já que se trata de um crime com maior perigo, então pelo princípio da consulção ele vai absorver. Okay? Em relação ao objeto material do crime, é o entorpecente. Importante você ver também que ela é uma norma penal em branco. Então ela não trouxe ali um rol taxativo sobre quais são os entorpecentes, quais são as drogas ilícitas que ela é punida. Para isso você vai ter que dar uma olhada na portaria 344 do Ministério da Saúde. Lá ele traz um rol extenso sobre as drogas que são proibidas no nosso país. Entendeu? As mais comuns a sociedade já sabe, que é o crack, a maconha, o êxtase, enfim, também estão lá nesse rol. Então, se por acaso você pegar um caso que, por exemplo, o Ministério Público tipificou como entorpecente e tal, dá uma lida nessa portaria para identificar a droga. Tá lá, é proibido. Não tá, não é proibido, ok? Importante consultar. O elemento normativo do tipo é você estar com a droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Como eu acabei de falei, dessa portaria, está na portaria, é ilícito, então em desacordo com determinação legal ou regulamentar ali. Em relação à parte sem autorização, é que algumas pessoas fazem uso de remédios com princípio ativo de algumas drogas proibidas
para determinados tipos de doença. Um exemplo é a cannabis sativa, a maconha. Ela tem um princípio ativo dela que algumas doenças têm um efeito melhor em relação a esse princípio ativo. Então, alguns remédios têm esse princípio ativo. Só que a pessoa tem autorização para fazer uso daquele remédio. Então, aqui o legislador também identificou essa parte. O legislador foi atento a essa parte. Okay? Ele é um crime de perigo abstrato. Então, ele descreve apenas o perigo presumido. A pessoa não precisa efetivamente demonstrar, não precisa efetivamente causar um dano à coletividade. Ele pressupõe que ela vai causar um dano à coletividade, então ele põe aquela conduta. É um crime de perigo abstrato. Okay? O elemento subjetivo é o dolo, não tem consideração maiores a fazer sobre isso. A consumação, o crime se dá na consumação em relação ao verbo adquirir, ela é instantânea. Em relação ao verbo trazer consigo, guardar, ter em depósito, transportar, é um crime permanente. Ok? Teve a ocorrência desses verbos, ocorreu o crime. Beleza? Em relação à tentativa, em regra, ela não é admitida na doutrina, só que alguns doutrinadores, é importante ressaltar isso, alguns doutrinadores, uma corrente minoritária, entendem que em relação ao verbo adquirir é possível a tentativa. Ok? Em relação à pena, nós temos a pena de advertência, que é o inciso 1º, a prestação de serviços à comunidade, que é o inciso 2º, e a medida educativa de comparecimento a programa ou a curso educativo. Essa está no inciso 3º do artigo 28. A ação penal dessa lei ela é pública incondicionada e ela é de competência do Juizado Especial Criminal, do GCRIM. E é importante ressaltar também que a lei de drogas ela traz um rito próprio. Então, a lei 9.099 do GCRIM vai trazer um rito para os juizados, mas a lei de drogas vai trazer um rito especial dela. Eu recomendo você dar uma lida na regra geral da lei, no começo da lei, que ela ali vai trazer o rito, toda a especificação dele, para você entender melhor, se você for atuar, seja como juiz, seja como for estagiário, auxiliar, enfim. Recomendo você dar uma lida na lei. É claro, porque o vídeo aqui a gente para complementar, mas a leitura da lei é fundamental, beleza? Agora, fechar o crime, é importante ressaltar alguns pontos que são destaque, vamos dizer assim. O primeiro é em relação à incriminação de vários agentes que tenham adquirido a droga. É possível várias pessoas adquirirem a droga para consumo próprio e que só um deles seja abordado com a droga. Entendeu? Então é possível você tipificar todos em relação ao porte de drogas, mas só uma pessoa está carregando. Só que é uma situação um pouco mais complicada de aferir, vai exigir um pouco mais do delegado em sede policial ou do Ministério Público para identificar se realmente isso aconteceu. O segundo ponto é em relação à quantidade pequena, a quantidade ínfima da droga. A jurisprudência, o STF, o STJ, já pacificou, falando que em relação aos delitos de posse de droga e tráfico de droga não se admite o princípio da insignificância. Então, por mais que você esteja com pequena quantidade de droga, ela será caracterizada esse crime. Desculpa. O terceiro ponto é que em relação ao parágrafo 1º, ele estabelece o seguinte, que as medidas que submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe as plantas destinadas à preparação da pequena quantidade de substância de produto capaz de causar essa dependência física ou química também é penalizada. Então a pessoa que semeia, cultiva ou colhe, ela também é penalizada nesse artigo, no artigo 28. Em relação à semente, a pessoa está na posse de sementes, está carregando com ela semente, a jurisprudência, não é pacífica em relação a esse tema. Você vê muito julgado caracterizando como crime no artigo 28, você vê muito julgado caracterizando como fato atípico. Então, dependendo do tribunal onde você estiver atuando, é importante você olhar a jurisprudência dele como tem entendido a jurisprudência daquele tribunal, assim como a súmula do próprio tribunal. Alguns estão trazendo a criminalização e outros não, beleza? O último ponto para fechar é que a lei ela prevê expressamente no parágrafo 2º que você não pode prender em flagrante a pessoa encontrada com a droga. Então, aqui você vê o legislador, como ele trouxe uma pena mais branda, ele também trouxe um tratamento mais brando. Então, a pessoa que foi pega em flagrante ali, com a droga, com ela, carregando a droga, ela não pode ser presa em flagrante, ela deve ser conduzida até o juízo competente, e assim vai ser lavrado o termo lá. Se por acaso não for possível levar até o juizado competente, ela vai ser encaminhada até o delegado, a delegacia policial, lá vai ser feito um termo circunstanciado com um comprometimento da pessoa em relação ao comparecimento ao juízo, ok? E posteriormente depois a pessoa vai ser citada para comparecer
em audiência especial e assim o juiz vai aplicar a pena que ele entender cabível, de acordo com o caso, é claro. Entendeu? Fechado o tema, curte o vídeo aqui embaixo, se inscreve, compartilha com os amigos, comenta aqui embaixo também se você tem alguma dúvida, se você tem alguma coisa a acrescentar a esse tema. Dê uma lida na lei 11.343, dê uma lida no tema que eu sei para vocês de repercussão geral e na jurisprudência, para entender melhor sobre esse delito. Beleza? Um abraço, valeu!